O Travelogers é uma rede social para viajantes onde você pode registrar detalhadamente suas aventuras e compartilhar nas redes sociais, escolher o tipo de hospedagem para o seu destino e muito mais. E o melhor de tudo, o Travelogers é gratuito e sem anúncios. Travelogers. Viaje, compartilhe, colabore. Olá, aqui é a Jéssica do Congresso Online Você Viajante e hoje a gente está aqui com um convidado especial para falar sobre o Jalapão. Ele vai se apresentar agora para vocês. E aí, galerinha, tudo bem? Meu nome é Alan, como a Jéssica já apresentou, prazer, obrigado aí pelo convite. Eu sou da Cerrado Rupestre e vou falar um pouquinho como fazer o Jalapão das diversas maneiras hoje que existe, desde os primórdios, que são os caminhões de safari, né? E até hoje, que aí você pode fazer, inclusive, andando. Aí Alan, eu separei algumas perguntas que as pessoas já mandaram pra gente, para eu até estar tirando aí as dúvidas. Perfeito. Com você. Mas eu gostaria que você começasse falando sobre as questões de como fazer para visitar o Jalapão, quais os meios, se dá para acampar, se dá para fazer trilha, se dá para fazer só passeio. Fala um pouco sobre isso pra gente. Beleza. Então, o Jalapão ele começou a ser explorado mais ou menos no final da década de 90, então o único meio naquela época de fazer eram com caminhões, então tudo que se fazia tinha que se levar os insumos, a região era um dos menores IDH do país, né? Então assim, esses foram os primórdios do Jalapão. É mais ou menos bem um safari africano, né? Você tinha os caminhões, tinha só camping naquela época era possível, quase não existiam os hotéis. Só que isso mudou. Então, até hoje é possível fazer dessa forma, né? Existe um operador específico que faz esse tipo de pacote, que você tem esses caminhões com um visual bem interessante, são vistas panorâmicas, e você fica em um acampamento, né, que eles chamam de glamping, é um camping de glamour, bem estruturado. Nossa, que legal. Então essa é uma das maneiras que a gente até brinca, né, que é o Jalapão 1.0. E aí teve uma evolução disso, a partir aí depois de 5 anos, entre 2004 e 2006, o pessoal começou a inserir outras formas, que são os SUVs, né? Esses carros 4x4, como o Hilux SW4, Pajero Dakar, que fazem o Jalapão de uma maneira mais ágil, né? Ou seja, você tem vários pontos e também com o advento da hospedagem, hoje lá no Jalapão a gente tem hospedagens legais, não são ainda luxuosas, mas assim, são pousadas simples e com conforto. Então você vai encontrar uma boa cama, uma estrutura de alimentação, ar-condicionado, um chuveiro quente, né, que hoje é o que o pessoal exige bastante. E aí depois, assim, teve algumas outras alternativas a quem acha que ainda percorre-se muito de carro, certo? Então teve uma galera que resolveu fazer o Jalapão de bike. Nossa, você vai que interessante. percorrer 400 quilômetros até 800. O Jalapão, só para começar a explicar um pouquinho, ele fica localizado lá no Tocantins, certo? Ele fica no leste, então você vai dar um oi lá na Bahia, no Piauí, e retorna para o centro do estado, que é a forma de você chegar hoje ao Jalapão. A melhor forma é de avião até Palmas, ou rodoviária até Palmas, enfim. Como as estradas são bem precárias, né? Então só 4x4. A gente vê vários vídeos na internet, alguém fazendo com carros de passeio, é um risco muito grande, né? Porque como as estradas não são pavimentadas, o off-road, de pessoal tá locando carro baixo, né? Ou seja, carro de passeio, Sandero, enfim, vários carros que não conseguem visitar todos os atrativos, principalmente não conseguem nem trafegar nas estradas do Jalapão. Eu estive lá em 2016 e eu lembro que a gente estava de 4x4, mas em certos momentos o carro já tinha assim, já gritava, porque a estrada é tensa. A gente costuma dizer que lá se divide em 2 temporadas. A temporada de chuva, que tem muita lama, e agora a temporada é o período de estiagem, que é o pior, porque vem uns areiões. Esse, sem chance alguma, o carro nem chega nem em algum atrativo, porque realmente é muito atoleiro desses areiões, né? Porque os atrativos, eles ficam distantes um do outro, Isso. então você percorre tudo de carro. De carro. Então, assim, o Jalapão é uma região com 8 municípios, a gente visita os 4 principais, que são Ponte Alta, Mateiros, São Félix e Novo Acordo. A maioria dos atrativos estão concentrados ali na região de Mateiros e São Félix. Então, assim, existem 2 maneiras do pessoal fazer. O sentido anti-horário, que entra por Ponte Alta, vai por Mateiros, São Félix e retorna por Novo Acordo, que praticamente 80% mais ou menos das operadoras, ou quem visita o Jalapão, faz desse jeito.
por ter uma logística mais interessante, principalmente para pegar o horário do pôr do sol das dunas, que é o mais cobiçado. Sim. Já, por outro lado, existe uma forma de você fazer o contrafluxo, que é entrar por Novo Acordo, São Félix, né, Mateiros e Ponte Alta. Eu acho que eu fiz assim, ao contrário. E o interessante de você fazer isso é que cada dia você vai dormir em uma pousada diferente, que te ajuda na logística, né, de você conhecer mais os lugares, do que ficar só em uma cidade só. Né, que aí você fica muito indo e voltando, então muito tempo mais dentro do carro. E para isso, obviamente, a gente, junto com a comunidade tradicional local, que são os quilombolas, existem várias comunidades, como Mumbuca, tem o Prata, Rio Novo, Carrapato, enfim, Boa Esperança. Nós desenhamos certas trilhas que eles já faziam antes de todo esse movimento de turismo. E aí, o Jalapão 1.0 é esse negócio, né, que a gente chama o roteiro raiz, o convencional raiz. O 2.0 é com essas caminhonetes mais rápidas, que a gente chama de brinca de convencional Nutella. E por último, a gente tem esse roteiro aí mais inovador, que é você sair do carro. Né? Literalmente você vai andar e fazer essas trilhas que hoje já é possível fazer o Jalapão. E aí tem um nome que a gente deu, que é o Volta ao Parque, porque você vai nos dois extremos do parque andando e remando com o rafting, né? Então você sai do Rio Soninho, que é um limite natural, e até o próximo, que é o Rio Novo. Você faz a Cachoeira da Velha, que geralmente você leva em torno de 3 horas e meia, 4 horas de carro, você faz isso andando. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Dias? Então a gente faz, esse especificamente é um dia inteiro, só essa Travessia da Velha que a gente fala, né? Mas o roteiro para você fazer, o que a gente recomenda de qualquer um roteiro que faça o Jalapão, é o mínimo 4 dias. Seja o 1.0, né, o convencional raiz ou Nutella, porque como é muito distante, se você passa só 2 ou 3 dias, acaba que o maior atrativo que você vai curtir toda nessa expedição é o carro. Então é muito rápido, você vai chegar em algum atrativo, o guia ou quem estiver conduzindo tem que se preocupar porque já tem que ir para a próxima atração. E aí você não vai aproveitar tanto o Jalapão, então ele merece no mínimo 4 dias. Tanto para quem for fazer de carro, tanto quanto quem vai fazer um trekking. Aí o trekking, o mínimo, as caminhadas, o mínimo recomendável já são 5. Porque tem esse dia da caminhada específico que você quase não anda dentro do carro, né? Então isso já é um diferencial bacana. Você não vai saturar, você nem vai ver carro esse dia. É só um pequeno deslocamento. Então essa hoje o Jalapão, ele é muito bem famoso pelos fervedouros. Aí eu aviso para vocês. Nem só de fervedouros vive o Jalapão, mas de toda uma cultura local muito rica que tem na região. E aí o convite para quem gosta de andar quem anda, apesar de vai ter um paradoxo, né? Mas quem anda conhece muito mais da região, da riqueza cultural. Como deve fazer o Jalapão a pé. Que aí o pessoal, quem gosta de andar, que fica vendo aquele mundão, fica incomodado de estar muito tempo dentro do carro e falando, poxa, né, eu queria andar. Mas óbvio, quem não gosta de andar, obviamente as opções de carro continuam sendo o prato cheio, é o que é mais fácil. E os mochileiros, né, tem muita gente querendo saber se tem como ir de van até Mateiros. Existe sim um transporte de certa forma periódica, eu vou deixar um arquivo onde tem todas as informações, mas a gente recorre naquela questão de muito tempo dentro do carro. Em resumo, uma viagem de Palmas para Mateiros pode durar no mínimo 12 horas. Então, quando a pessoa vai para o Jalapão, ela vai até Palmas, de Palmas ela vai até Mateiros. Isso, e de lá ela consegue, se ela for usar esse transporte alternativo, ela consegue contratar algumas agências lá, que existem alguns guias, que fazem em Mateiros, né, em Mateiros e São Félix, e fazem esses passeios. Só que a gente recomenda já sair desde Palmas, né, direto para o Jalapão, que já tem todo o conforto, enfim. Porque imagino como deve ser cansativa essa viagem, Mateiros, Jalapão, passear, tem dias específicos, né? Então eu não vou lembrar agora se é terça ou se é quinta, mas enfim, existem dias específicos, isso te limita bastante, porque aí você tem que passar muito mais dias. Então acaba que você poderia aproveitar de uma melhor forma se você já tiver contratado desde Palmas ou Ponte Alta. Sem contar a experiência de dormir no Jalapão, né? Dormir no parque. Isso é bem legal. Então, nas hospedagens hoje já tem pousadas lá, porque eu lembro que também tem, alguns moradores também cedem espaços dentro de casa, né? Agora já tem várias hospedagens lá, inclusive Airbnb hoje já é possível. Mentira! Jalapão tá moderno. Inclusive Airbnb hoje você já encontra algumas hospedagens
hospedagens, né? Então, assim, existem pousadas a faixa de preço aí entre 100 a R$ 200 a diária, certo? Por casal. Você já tem alguns hostels lá em Mateiros, né? Que já é esses quartos compartilhados. Eu tenho também a opção de camping, que é a partir de R$ 30 a R$ 35. Nossa, bacana. As refeições, é mais ou menos isso também. Geralmente, os pacotes que as agências oferecem são com pensão completa. Ou seja, você vai estar com o seu almoço, o seu jantar e seu café da manhã já incluso. Precisa se preocupar com Não nada. precisa já preocupar com nada. Mas se você é uma pessoa que já... Não quero tanta coisa, enfim. Aí você tem essa opção, né, de... Enfim, Mateiros e São Félix tem estrutura de lanche, já é bem mais... O Ponte Alto e Novo Acordo também, então você fica livre para você fazer seu roteiro, né? O que a gente pede é, no mínimo, essa questão de passar pelo menos 4, 5 dias lá na região para poder conhecer com conforto, sem a pressa de vamos embora, próximo atrativo já está nos esperando. Se eu, por exemplo, eu quero fechar o Jalapão com você, certo. O que estaria incluso no meu pacote? Então, como eu falei, a gente geralmente é praticamente um all-inclusive, né? Exceto bebida. Não me preocupar com nada, você vai ficar. Ir. Então, assim, o que é mais cômodo para as pessoas, né? Sim. Aí a gente tem que levar em consideração que o Jalapão, todas essas questões de logística, principalmente transporte, que fazem o pacote do Jalapão ser um pouco mais salgado, né? Quando você compara em outros destinos de ecoturismo do Brasil. Sim. Porque nos outros destinos, como Chapada dos Veadeiros, Diamantina, Mesas, enfim, todas essas chapadas têm um acesso muito fácil. São estradas pavimentadas, você chega de ônibus, avião, enfim, de uma forma bem mais prática. E o Jalapão não. O Jalapão tem essa... da ferradura que você vai fazer, que a gente chama, né? Você vai pegar esses municípios, e aí vocês têm alguns vídeos e fotos que a Jéssica vai colocando aqui para facilitar a visualização. Vocês vão ter essa possibilidade de dormir, né? E de estar tudo incluso, de você não se preocupar. Então a gente já sabe, algumas empresas se preocupam bastante com a inserção da comunidade local, né? Ou seja, vamos ter essa oportunidade de comer na casa mesmo das pessoas, sim, os almoços, enfim. E aí você tem, além da hospedagem, da alimentação, todos os atrativos já estão inclusos e algumas atividades de aventura, dependendo do tipo de pacote que você contratar, você já tem, ou é opcional. Por exemplo, a gente tem um rafting, né? Um dos 10 rafting mais bonitos que a gente... isso aí já foi elencado por alguns sites de aventura. E hoje a gente tem uma possibilidade muito interessante, que é você beber a água do rio, né? Que quase eu acho que ninguém aqui na região sudeste, sul, consegue mais fazer pela poluição. Então, Rio Novo, em algumas determinadas épocas, a gente mata a sede assim, né? E aí tem a subida na Serra do Espírito Santo, que é bem famosa para o nascer do sol. Então, e existem pacotes que já tem tudo isso incluso, inclusive as caminhadas, enfim. Então fica... As entradas nos atrativos também. As entradas nos atrativos também, o transporte de Palmas até Palmas, né? Toda expedição que vai para o Jalapão, geralmente, ele inicia e finaliza em Palmas. Então a logística você tem um aéreo até Palmas, chegou lá, vai dormir uma noite, né? Para no dia seguinte começar cedo a expedição. E no retorno, a gente geralmente chega pós pôr do sol, enfim, e aí no outro dia que é a recomendação para ir voltar para a sua cidade de destino. Então, além de eu visitar os fervedouros, que, como você disse, justo, é um dos atrativos mais famosos do Jalapão, é o mais procurado. Do Jalapão, eu posso também fazer o rafting. E quais são as outras... O que eu posso fazer mais dentro do Jalapão? Do Jalapão, a gente, além dessa questão dos fervedouros, e aí você também tem uma cachoeira bem famosa, que é a Cachoeira do Formiga. Eu ouso chamar de termal, né? Que assim, é uma das pouquíssimas cachoeiras que você passa 2, 3 horas sem sentir frio. Você esteve lá, você conheceu na pele. E além da água dela transparente, aquele azul, verde, turquesa, enfim, depende muito da hora do sol, mas assim, além disso tudo, fervedouros, Cachoeira da Formiga, a gente tem as dunas, né? Cachoeira da Velha, que é bem comentada, a gente tem o Morro da Catedral, o Morro Vermelho, além de toda essa cultura rica dos quilombolas, e aí a gente dá uma atenção especial para a parte do artesanato, que é o capim dourado. Olha, que a Jéssica está fazendo aí. Com o meu brinco, direto do Jalapão. A gente tem que agradecer especificamente a novela da Rede Globo aí, onde elas deram, porque hoje o capim dourado pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil e o pessoal não sabia de onde vinha. Então é uma planta endêmica lá da região, ou seja, só existe lá, naquela região específica, e não tem nada de química, é assim mesmo, que é o capim dourado. Isso aqui eu tenho desde 2016.
10 E horas. dura bem, é sempre viva, que enfim. Então assim, e tem todo o berço do Capim Dourado fica lá no Mumbuca, né, a comunidade quilombola. Então vale a pena essa visita, vale a pena conhecer essas histórias. E enfim, essa eu acho que a maior riqueza do Jalapão não reside apenas na beleza natural, óbvio. E aí tem a Serra do Espírito Santo. Tem uma riqueza cultural. Tem uma riqueza cultural bem interessante. Aí a Serra do Espírito Santo e outro atrativo que o pessoal, agora a gente tem feito bastante, é com fazer a Travessia da Velha, né, que é você fazer andando, conhecer a Cachoeira da Velha, a parte oculta, que é 2 ferraduras, na parte direita, a margem direita, a gente consegue, quem faz rafting ou quem faz andando, é uma trilha de 12 quilômetros. Nossa, que Né? legal. Então é um dia inteiro para você fazer essa trilha. E aí você vai sair do Jalapão Ecológia, uma hospedagem, uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, onde você tem a oportunidade de fazer uma trilha de 12 quilômetros até a Cachoeira da Velha. E aí você vai dar uma descansada, esperar o sol abaixar, né? Porque a grande dúvida disso é como é que o Jalapão tão calor é possível andar. A gente eu sai já vou cedo. chegar nessa pergunta. A gente sai cedo para isso, e aí dá uma esperada no sol, e aí como é uma atividade de rafting aquática, dá para refrescar, a gente sai por volta de 2 da tarde, por 10 quilômetros, ou seja, 2 horas de rafting, e retorna para uma trilha de 3,5 km até o Jalapão Ecológia de novo. Então você sai mais ou menos 6 da manhã e retorna 6 da tarde, você não viu o carro, só passeando, curtindo. E é uma imersão na natureza. É imersão na natureza, você vai... E aí os condutores que estão lá são nativos, né, nasceram. Então tem muitas histórias, muitas curiosidades que eles vão compartilhar com quem tiver a oportunidade de vivenciar essa experiência. Agora, uma pergunta. Isso todo mundo faz. Qual é a melhor época para ir ao Jalapão? Principalmente por conta desse calor. Isso, vamos lá, melhor época. Então, eu costumo dizer que a melhor época depende do que você quer fazer. Para os apaixonados em off-road, por exemplo, a melhor época é a época de chuva, onde estão as estradas mais lameadas, enfim. Então, assim, as chuvas se intensificam de janeiro a março, né? Então, essa é a melhor época para quem gosta disso aí. Alguns fervedouros podem ficar turvos, a água, porque alguns, não são todos, porque o fervedouro é uma nascente, o rio sobe o nível e aí a água do rio invade o fervedouro, tornando essa água um pouco turva. Então, assim, quem faz essa época pode ser que encontre alguns, né? Então, assim, para quem não quer ter essa, digamos assim, contratempo, então essa não é recomendável. Só que o Jalapão é calor o ano inteiro, não existem chuvas torrenciais de passar 2, 3 dias chovendo direto. É um período do dia, ou vai chover de tarde, ou de manhã, ou de noite. Essa é a grande vantagem. E aí depois, eu costumo dizer, de abril a agosto, é o tempo mais, digamos, mais fresco, né? Porque aí você tem umas temperaturas à noite mais ameno, porque você tem 18 graus mais ou menos. Principalmente de maio a setembro, a gente até recomenda levar um casaco, né? Casaco leve, obviamente, para fazer as trilhas pela manhã, principalmente quem vai subir a Serra do Espírito Santo, porque venta bastante. E daí, de maio a agosto, é a época para quem gosta de ver muito volume de água, que acabou as chuvas, então os rios estão... Só que não tem chuva. Então, a época seca vai de maio a outubro, a época de chuva vai de novembro a março, abril. Onde mais intensivamente de janeiro a março. Então, assim, e aí para quem gosta de rio, para quem gosta de aventura, eu recomendo essa época aí de maio até outubro, é interessante. Época mais quente e de estradas mais... A época da estiagem, né, que começa ali na segunda quinzena de agosto e vai até a chegada da chuva mais ou menos em novembro. Aí as estradas são... Só que, por outro lado, você tem uma outra vantagem. Você tem chuvas de meteoro, você tem um pôr do sol mais bonito, porque tem as queimadas naturais lá do Cerrado. E essas queimadas, elas causam um filtro natural, que é um pôr do sol mais avermelhado. É como se tivesse um Photoshop. Então, como eu falei, a melhor época vai depender do que você busca, né? Se forem águas, a gente recomenda essa época de maio até agosto, né? Se for pôr do sol, de agosto a outubro. Se for estrada molhada com mais desafio, aí de janeiro a março, enfim. Aí escolha o seu foco e vá visitar. Uma coisa surpreendente que quando eu fui no Jalapão eu pude estar presente no momento, nós pegamos noites de lua cheia. Isso, foi a coisa mais linda citado. Que eu já vi na vida, foi lua cheia ali no Jalapão. De estar terminando os passeios, às vezes ficava até um pouco mais tarde, estar voltando para a pousada à noite.
a gente parar na estrada, simplesmente desliga tudo, desliga o carro, desliga tudo e ficar parado, assim, que nem uns bobos olhando pra lua. Essa é a coisa que eu brinco, né? São as efemérides astronômicas, que é isso aí, pôr do sol, nascer da lua. E eu tenho uma chamada 360, que ou seja, você vai subir o morro, especificamente eu gosto desse Morro da Catedral, onde você tem a oportunidade de, ao mesmo tempo que você tem o sol se pondo, né, no outro lado a lua surgindo, lua cheia. Então é um dos visuais mais interessantes que eu acho do Jalapão. E aí, se vocês quiserem saber mais, a gente também deixa essas... além de você observar pôr do sol e nascer da lua, tem em maio e agosto as chuvas de meteoro, que você tem a oportunidade de ficar observando o céu e aí a cada 1h, 30 meteoritos, enfim, que passam em determinadas rotas que a gente pode observar. Então, para quem é admirador do céu e dessas efemérides, fica aí o convite para ver essas épocas específicas aí que eu mencionei. Maravilhoso, maravilhoso. Quanto que custa em média uma viagem para o Jalapão? Em média, eu sei que tem todas as questões opcionais do que você vai incluir no seu pacote ou não, mas quanto que custa ali em média? Eu quero como transporte, quero que você me busque lá no aeroporto. E quero meu pacote completo ali de 4 dias no Jalapão. A partir de quanto eu consigo? Hoje existem várias operadoras no Jalapão e aí fica a recomendação, sempre contratem operadoras licenciadas junto ao órgão ambiental do estado, que é o Naturatins. Tá? Então, assim, a gente vai deixar essa lista aqui dessas operadoras, porque existem muitos aventureiros hoje, né? Uma pessoa com um carro 4x4, hoje na garagem já se torna um guia, entre aspas, né? Um condutor desapto a levar qualquer pessoa. Isso aí tem prejudicado um pouco a região. Mas, voltando aí, falando bom dessa pessoa já licenciado, um pacote aí de 4 dias a partir de 1.990, né, por pessoa, você tem com tudo incluso. Mas aí você tem esses pacotes, você tem, dependendo dos grupos, né, formar grupo também para pedir essa... Quanto mais pessoas em determinado carro, mais econômico sai a viagem. Né? Então, a ideia é você montar seu grupo e aí entra em contato com sua agência, que aí você vai ter uma forma de negociação mais interessante. E também tem outras formas, né, de fazer o Jalapão mais completo. Então você tem mais ou menos isso, até hoje pacotes do Jalapão que fazem com aéreo. Tem gente aí que não quero saber de... Só vou fazer o aéreo, vou pousar em Mateiros. Então, você tem charter, voos fretados diretamente que podem fazer isso. Nossa. Então, óbvio, você tem esses acessíveis e você tem uns outros mais incrementados, principalmente com essa questão do transporte, que aí a partir de 5, 6 mil, né, você já tem essa possibilidade. Então, para todos os bolsos. Né? Como em qualquer outro destino de ecoturismo, tem essas possibilidades. Perfeito. Você pode acampar, você pode ficar em hotel, você pode fazer a pé, você pode fazer Jalapão. Airbnb, de bicicleta, enfim. E uma questão importante, o que eu não posso deixar de levar para o Jalapão? Tipo, aquilo tem que estar dentro da minha mala para levar para o Jalapão. Bem lembrado. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre recomenda são as camisas UV, de manga longa, porque o fervedouro é uma nascente. Então, tecnicamente, em tese, a gente não poderia nadar nessas nascentes, né? Mas o que a gente precisa evitar? Nesse dia, usar qualquer tipo de protetor solar, repelente. Então, como o sol do Jalapão não alivia, o que a gente fala, principalmente nesse momento, é levar essas mangas UVs para você ter uma proteção e boné, enfim, na hora que você estiver dentro do fervedouro, sem precisar recorrer a esses bloqueador solar, enfim. Né? E principalmente... repelente, pessoal, tem muito inseto no Jalapão, depende da época. Quando tem chuva e final da tarde, nada se compara aos borrachudos ali de Ilhabela, enfim, o que vocês têm aqui no litoral sudeste, mas tem a mutuca, que em determinadas épocas, final de tarde, ela costuma, enfim, visitar as beiras do rio, mas o restante é bem tranquilo. O que mais preocupa realmente no Jalapão é o sol. Né? Então fica essa recomendação. O que mais? Do resto é tudo muito leve e básico. O Jalapão você não vai usar, é o que a gente fala, né? Mala que vai em cima do avião é a mala que vai para o Jalapão. Quanto mais compacta, melhor. A gente vai deixar um checklist aqui, disponível para vocês baixarem, enfim, que aí você já tem lá o importante. Nunca esquecer a câmera fotográfica com os carregadores. Né? O celular hoje teve uma evolução bastante considerável em termos de telefonia. Então, assim, hoje a gente consegue pelo menos mandar um sinal de fumaça, né? Dizer que tá tudo certo. Lá no o Instagram já tem sinal, agora as operadoras já deu uma melhorada. Só que durante os passeios não. É só no final do dia que é para postar uma foto ou outra.
Mas pode ser que aconteça alguma coisa que a gente sempre brinca, um cachorro mijou na torre e aí vai cair o sinal. Então, assim, pelo menos um sinal de fumaça a gente consegue mandar. Ou se você quiser viver totalmente desconectado do mundo lá fora, tranquilo, acione, é só desligar o celular, modo offline, e ele serve só como câmera fotográfica e vídeo e tá tudo certo. Você só tira foto e o restante você vai falar com a família, com os amigos, só no final da viagem. Só no final da viagem. Os blogueiros, principalmente esses digital influencers, os blogueiros de viagem, sofrem bastante quando vão para o Jalapão para tentar subir, né, os stories, enfim. Então a recomendação é essa, salve tudo e na hora de finalizar a viagem você faz em palmas. Quando eu estive no Jalapão, a gente chegou à noite na pousada e tinha um sinalzinho muito fraco. A gente, vou postar essa foto. Foi o tempo de postar a foto e sair correndo. Quando eu voltei do Jalapão, que eu fui entrar nas redes sociais, a foto já tinha rodado o planeta. Vários Instagrams e sites já tinham repostado, feito matéria da foto. Eu falei, caramba, que é isso? É a beleza que o Jalapão faz, né? O Jalapão é uma terra de contrastes, né? Porque ao mesmo tempo que ele é chamado deserto das águas, né? Então assim, a gente tem um aquífero lá chamado Urucuia e ele dá toda essa capacidade dos fervedouros. Então assim, é bem interessante. Você, ao mesmo tempo que você está no areal, que são as dunas, você tem uma região com as águas maravilhosas, como na Cachoeira do Formiga, os Rio Formiga, Rio Soninho, e aí você tem toda essa cultura, essa riqueza. Lá é chamado deserto por uma única questão. É uma área, quando você vai para o Jalapão, a imensidão, o que impressiona bastante é isso, você sobe e você não vê ninguém. Então, densidade demográfica lá é menor do que na Amazônia. Na Amazônia a gente tem 0,9 habitantes por quilômetro quadrado. No Jalapão é 0,6. Em resumo, Alan, o que isso significa? Você vai olhar o mundão sem ver ninguém. Verdade. Isso realmente, a imensidão, essa magnitude que aí a gente brinca. Não importa qual a câmera, qual é o produtor, nenhum deles até hoje conseguiu retratar o que é a sensação de estar lá. Então é só indo, fica o convite aí para todo mundo, para você ver essa magnitude, essa imensidão que é lá o Jalapão e o Cerrado, né, obviamente. Uma mensagem de um apaixonado. Isso. De coração. Muito me entrego. Por ter vindo hoje, né, pra gente estar batendo esse papo e estar tirando as dúvidas das pessoas sobre o Jalapão. Quero te agradecer. A gente que agradece o convite e fica o convite também para vocês conhecerem nossa região. O Jalapão, tem muita riqueza para ser conhecida, para ser difundida também. Então a gente está te esperando, você, família. O interessante é isso, né? Jalapão hoje é de mamandos a caducando. Se você perguntar, Alan, qual a idade certa? O que a gente não recomenda muitas são para bebês, né? Até 2 anos, assim, a gente realmente, porque saculeja bastante. No Jalapão, o coração não bate, trepida, né? Tem essa brincadeira lá. Então, realmente, mais de 4 anos, até o público da melhor idade, a gente já viu pessoas com 86, com 90 anos na região. Então, é bem eclético o Jalapão para quem quer conhecer. Passa o seu site também para o pessoal acessar o site. Então show. Gente, aí, se você quiser fazer essa parte mais aventura, ter essa vivência mais intensa, interação com as comunidades tradicionais, www.cerradorupestre.com.br. Tem as travessias de Jalapoeiras, o Volta ao Parque com trilhas e rafting, e por fim, um roteiro mais de turismo de base comunitária, que são as raízes de Jalapoeiras. Vai lá dar uma olhada no site, confere e dá um alô pra gente que a gente responde. Perfeito, Alan. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Então, gente, até a próxima. Até mais. Valeu.